Então, meus irmãos, nós hoje vamos falar sobre essa parte do devocional, que é em João, capítulo 1, e vai até o verso 1, vai até o verso 14. Entretanto, eu vou pular o verso 6 ao verso 9 para ficar mais didático. Então, eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem comigo aí, se puderem, e depois, tendo acompanhado, a gente faz a exposição daquilo que eu entendo desse texto. O texto bíblico vem falando assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Verso 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Meus irmãos, eu queria trazer algumas implicações práticas desse texto que faz nos crescer a respeito do conhecimento de Deus e a respeito daquilo que ele se revela a nós. O primeiro ponto que o apóstolo João menciona aqui é que, no princípio, o verbo, né, que nós sabemos que é Jesus, aqui a palavra é logos, é o verbo encarnado, como nós falamos nas nossas aulas de revelação verbal de Deus. A expressão agora pela qual o Senhor vai falar nesse momento aqui é por meio do Filho. Então, o Verbo encarnado estava com Deus no princípio. Primeiro ponto. Esse no princípio aqui está falando no princípio o quê? Da criação de todas as coisas. Aqui das visíveis e as celestiais. Isso porque antes da criação dessas coisas, era a supra-história, era aquilo que vem antes, a eternidade. Então, não tem princípio ali. Deus, ele então ele sempre existiu. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles sempre existiram. Quando está falando no princípio aqui, está falando no princípio dessa criação que nós vemos aqui, ó, as coisas terrestres, espirituais, os seres espirituais também, né, os anjos. No princípio, o Verbo estava ali com Deus, e o Verbo era Deus, né? O texto é muito claro a respeito disso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí já demonstra muitas coisas a respeito daquilo que a gente vive na nossa sociedade contemporânea, de confronto com essa realidade. Isso porque a nossa sociedade, e aí a gente vai ver mais para frente, aqui no versículo 4, 3, no versículo 3, que todas as coisas foram criadas por meio dele, do Verbo. Ou seja, nós vivemos num mundo em que houve uma pessoa, né, que nós conhecemos aqui, é o Senhor nosso Deus, que criou o mundo, diferente do que é ensinado desde o início, desde a tenridade ali na escola, que o mundo teria sido feito por meio de uma evolução, que teria acontecido ali uma explosão caótica, e dessa explosão caótica gerou uma ordem, algo que é totalmente inconcebível dentro da lógica e dentro da estrutura até cientista mesmo, né? Além da filosófica, nunca da desordem pode gerar ordem, mas, mesmo assim, os cientistas de hoje adotam essa teoria
que não é comprovada cientificamente, não é testada em laboratório, eles adotam ela como se fosse uma verdade absoluta, essa verdade de que, para eles, o mundo teria sido uma espécie de evolução paulatinamente, né, aos poucos, né, e aí até chegar ao tempo que hoje nós nos encontramos. Mas aí o texto já joga por terra isso. Primeiro fala do quê? Primeiro fala da divindade de Jesus Cristo. Isso já para nós aqui, é muito tranquilo, nós já sabemos disso. Fala também aqui da coeternidade de Jesus Cristo com o Pai e com o Espírito Santo, está implícito aqui, mas nós vemos em outros textos, no Antigo Testamento, por exemplo, quando Deus fala assim, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, então ele está ali comunicando com a Trindade, para que eles fizessem uma obra, né? Façamos o homem segundo a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, está falando lá dessa realidade da criação, está falando da realidade da coeternidade do Pai com o Filho, está falando aqui do aspecto do Senhor Jesus Cristo. Olha para você ver como é que é engraçado. Nós entendemos que na Bíblia existem alguns paradoxos. Isso são verdades que parecem ser contraditórias, mas elas são verdades e ambas as afirmações são verdades. Por exemplo, quando nós falamos lá, Shema, ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Nós sabemos que é uma verdade que ela é irrefutável. Deus é um. E ao falarmos essa verdade, ao pronunciarmos essa verdade, nós nos deparamos com outra verdade, que é o que? Deus, ele é 3 pessoas. Ele é um, mas ele é 3. Isso, na mente humana, é incompreensível. Mas quando nós vamos fazer uma análise dessa realidade, da Trindade, a gente vê um aspecto totalmente mais tranquilo de compreender. Porque se nós fizermos por analogia, toda analogia ela é fraca para explicar a realidade de Deus. Então, nos concílios da Igreja, optou-se por classificar da seguinte forma: Deus é um em essência, ou seja, ele é um em essência porque as 3 pessoas da Trindade, elas são Deus, né? Então, tem essa mesma essência, natureza. Vocês lembram que eu falei que essa palavra natureza é aquilo que é próprio da pessoa e que, se retirar a pessoa, deixa de ser. Então, eles são um em essência e 3 pessoas distintas. Então, aí um aspecto da Trindade que a gente pode aprender. E o texto aqui ele deixa claro também uma outra realidade, agora a respeito de Jesus Cristo, que ele é uma pessoa, mas ele tem 2 naturezas. Olha para você ver. Se na Trindade ele é um em essência e tem 3 pessoas manifestas, aqui em Jesus Cristo ele é uma pessoa, mas ele é 2 essências. Por quê? A essência que ele é 100% Pai, 100% homem, e ele é 100% Deus. Olha para você ver o que o texto está demonstrando aqui. Isso porque ele se encarnou. Então, o fato dele ter encarnado, o fato dele ter nascido do ventre da mãe dele, de Maria, e o fato dele ser Deus, o texto está mostrando aqui que ele é Deus, já nos ensina essas 2 realidades. Realidades essas que não são constantemente ensinadas nos púlpitos, o que deveria ser, por quê? Dar maior segurança para nós defendermos a nossa fé. Então, nós já aprendemos aí algumas coisas a respeito desse texto, que revela alguns aspectos da Trindade e da divindade e humanidade de Jesus Cristo, que não são comumente ensinados. Outra verdade que a gente aprendeu desse texto é de que ele criou todas as coisas. Então, o mundo ele não veio a partir do nada, ele não veio a partir do caos, a partir de uma explosão. Pelo contrário,
ele veio a partir do nada, aquilo que a gente fala ex nihilo nas academias, nos estudos, não existia nada, e o Senhor, a partir do nada, cria todas as coisas, e aí a gente já conhece o relato da criação. No sétimo dia ele fala assim, eis que tudo é muito bom, ou seja, ele demonstrando que aquilo que ele criou é tudo muito bom, inclusive o homem, naquele estado em que ele se encontrava, ele estava em perfeita harmonia com a vontade do Senhor no que diz respeito à sua criação. E aí o texto avança um pouco mais e ele vai falando assim, no verso 10, o verbo, esse Jesus, que é duas essências, duas naturezas, ele é 100% Deus e 100% homem, que se manifestou em uma pessoa, ele estava no mundo, ou seja, ele veio aqui no mundo, ele nasceu no ventre da Maria, e ele cresceu aqui, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Está vendo quando tu fala assim que o mundo não o conheceu? Não está falando cada pessoa do mundo. Então, outro aspecto que é importante nós frisarmos aqui é que, às vezes, o apóstolo João usa essa palavra mundo como grande parte das pessoas do mundo, que existe uma diferença entre todas as pessoas, sem exceção, e uma diferença entre todas as pessoas sem distinção. O Senhor, ele, ao chamar, ele chama todas as pessoas sem exceção, mas as que são escolhidas são aquelas sem distinção. Isso eu vou explicar um pouco mais para frente, que demanda mais tempo. Tá? Ele veio para o que era seu, para o seu povo. Ele dispôs de sua glória, ele tabernaculou, né, o texto vai falar assim, ele habitou no corpo humano, ali tabernaculou, ele dispôs de toda a sua glória e ele veio para aqueles que eram seus. Qual que foi o propósito dele vir para os que eram seus? Para que ele morresse pelos pecados desses, os seus, aqueles que foram chamados em Jesus Cristo e aqueles que correspondem em fé à mensagem do Evangelho. Ele veio para esses, mas, a priori, o texto está demonstrando que ele veio para aquele povo, aquela nação escolhida, mas aquela nação que até então era escolhida, que era a nação de Israel, o rejeitou, a maioria, né? A maioria rejeitou ele porque entendia um Messias que governaria meramente aqui, especificamente nessa terra, que seria um Messias, lógico, triunfante ele né? Mas um Messias que seria um rei de Israel, que retiraria Israel debaixo do jugo de Roma ou das outras potências das quais eles ficaram subjugados. Então, lá, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E aí o apóstolo João vem concluindo algumas verdades, ele vem trazendo algumas conclusões. Então, tá, aquela nação que era dele, ele veio para elas, mas eles não receberam. E agora? Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creram no seu nome. Olha que interessante. Frisando aqui, já desde antemão, que não é uma doutrina paulina, que a salvação ela vem pela fé. Quando nós cremos em Cristo Jesus, na sua morte vicária em nosso lugar, na sua morte substitutiva em nosso lugar, e nós cremos que ele ressuscitou para a nossa justificação, nós somos feitos filhos de Deus. Nós somos considerados e adquirimos esse poder aqui por parte do Pai de sermos feitos filhos de Deus, de sermos chamados irmãos com Cristo, ou co-irmãos com Cristo, e recebemos os benefícios que foram alcançados por Cristo ali na cruz. E algo que é ainda mais interessante vem no verso seguinte, que é muitas vezes muito mal compreendido, e talvez por fruto de uma não detalhada análise das Escrituras, as pessoas não entendem. E
criticam quem teve já a oportunidade de fazer de uma forma um pouco mais detalhada. Essas pessoas que creram no Senhor Jesus Cristo, que se tornaram filhos de Deus, elas não fizeram isso a parte de uma atuação específica do Espírito Santo. Isso significa que precisou que o Espírito Santo operasse no coração daquela pessoa, para que essa pessoa ela cresça em Cristo Jesus e ela se tornasse filho de Deus. E ela nascesse de novo. E aqui, olha o que o verso 13 fala. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, tá vendo? Não nasceram do sangue, nem da sua própria vontade, nem da vontade do homem, ou seja, da vontade dos pais ou de terceiro, mas de Deus. A vontade do nascimento daquelas pessoas, ela foi gerada primeira em Deus. Por isso que nós falamos sobre eleição, aquela que nós falamos eleição incondicional. Deus, ao chamar os homens à salvação, ao chamar os homens ao arrependimento, à fé em Cristo Jesus, ele elege desde a eternidade pessoas que corresponderiam em fé, não porque elas corresponderiam em fé, mas ele elege essas pessoas sabendo que elas corresponderiam em fé, e então elas seriam redimidas pela sua morte sacrificial. E ao crerem, gratuitamente elas recebem isso, e ao crerem nessa verdade, elas são, então, imediatamente redimidas, regeneradas, justificadas, todos esses termos que são usados no Novo Testamento. E aí o verso 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, demonstrando essa realidade de que o verbo, que é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que existe desde toda a eternidade, ele na verdade, né? Ele antes da criação do mundo, ele já era, então ele estava na supra-história, e ele aquele que nem os céus pode conter. É difícil, né, a gente falar em categorias humanas esse Deus, mas esse Deus, que é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, ele habita num corpo humano, e a gente vê a sua glória. Antes eles viam a glória de Deus por meio do quê? Da Shekinah, que ficava lá no tabernáculo, vocês lembram? Até no Santo dos Santos subia a Shekinah ali do Senhor, eles viam a glória de Deus. Agora o texto sagrado fala que Deus tabernaculou, o termo aqui usado é esse, ou seja, ele habitou num corpo humano, ali a glória dele estava ali, e nós vimos esse peso de glória, essa maravilhosa presença do próprio Deus no nosso meio. E essa maravilhosa presença também envolve a sua obra, a obra dele ter morrido por nós, morrido pelo meu e pelo seu pecado, porque nós não poderíamos fazer isso, e para que nós fôssemos justificados, ou seja, a justiça dele fosse atribuída em nós, e para que nós nascêssemos, não da vontade do homem, não da vontade da carne, não da vontade do sangue, mas pela vontade de Deus. Meus irmãos, hoje o que eu queria falar eram essas verdades que o texto bíblico nos mostra. Espero que você, ao contemplar essa parte, esse texto, vocês possam ver tanto a grandeza do nosso Senhor como aplicação aqui, a magnífica grandeza do nosso Deus, a divindade do nosso Deus, o aspecto de que Cristo Jesus não era um mero profeta, como muitas pessoas afirmam. Ele é Deus, e ele é 100% um homem, ele é 100% Deus, e ele precisou morrer no nosso lugar para que nós tivéssemos vida. Ele veio para os seus, mas os seus negaram, os seus, como fala aqui, aquela nação de Israel, que foi separada com o propósito de levar o conhecimento às nações, a pessoa do Deus Yahvé, né, o Deus Criador de todas as coisas, mas eles o rejeitaram, e agora todos aqueles que creem, você que vai ver esse vídeo depois, todos nós que cremos
Deus deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então, essas são as aplicações. Eu espero que você seja edificado nessa manhã com essa nossa pequena devocional. Um abraço, que Jesus te abençoe.